Boa noite! Mais uma noite maravilhosa. Hoje, dia de sexta-feira, um dia diferente nosso, mas estamos aqui. Vamos conversar sobre um assunto muito importante para todos os pais. Boa noite, Graziela. Você já entrou? Boa noite, Bianca. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão chegando. Muito obrigada por estar aqui conosco às 18 horas, com um tema hoje tão importante, tão interessante para todas as famílias. Então, boa noite, Franciele. Fique aí que você vai escutar coisas maravilhosas. Fique até o final e me conte depois como foi. Então, boa noite a todos. Franciele, aproveite, mande aí o aviãozinho para todos os seus colegas no grupo e avise, olha, vamos assistir essa live que vai falar sobre namoro. Franciele vai falar sobre namoro, vai falar sobre amor, vai falar sobre namorado. E você é uma linda jovem e que precisa escutar isso. Então mande para os seus amigos com síndrome de Down, todos que têm a sua idade, e diga, vamos assistir a live com tia Cláudia, que a live hoje nós estaremos com a doutora Graziela, falando sobre síndrome de Down e sexualidade. A doutora Graziela já está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu a convido. Enquanto vocês estão chegando, boa noite, Mara. Então aproveitem, por favor, para convidar outras pessoas. Cliquem no aviãozinho, avisem que nós já estamos aqui. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que estão chegando. Nós vamos só aguardar. Hoje nós estaremos falando sobre aqueles pais que têm timidez em conversar sobre sexo, sobre sexualidade com os seus filhos. O quanto é importante nós nos inteirarmos desses assuntos para que isso fique cada vez mais claro na nossa casa. Boa noite, Alex. Boa noite, Suzana. Então, cliquem aí no aviãozinho, convidem as pessoas. Boa noite, Probia. Avise a todos que já estamos aqui, Probia. Uma live muito importante com a doutora Graziela. Nós já estaremos começando em alguns segundos. Eu já vou chamá-la para a gente conversar. Nós temos muito assunto bom hoje. Boa noite, a Mac. Então vamos todos avisando as pessoas que nós já chegamos. Quantas lives importantes a gente faz. Para quê? Para que as nossas famílias com pessoas com síndrome de Down cada vez mais se apropriem de assuntos importantes, para que os nossos filhos e as nossas filhas que estão no mundo sempre novo de inclusão, a cada dia a gente inclui cada vez mais, e que eles saibam cada vez mais lidar com esse mundo. Pessoas que eram acostumadas há muito tempo a ficar dentro de casa e que há algum tempo vem participando ativamente dessa sociedade, cada dia mais próximo. Então, que a gente saiba como é que a gente orienta os nossos filhos. Eu vou chamar agora a nossa convidada, porque nós temos muitas coisas boas para... A gente vai começando devagarzinho, eu já convidei. Então, hoje nós vamos tratar sobre síndrome de Down e sexualidade e conversarmos. Boa noite, doutora Graziela chegou. Está me escutando? Olá, sim, escutando muito bem. Olá, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Boa. Agradeço já de antemão o convite. Me sinto muito lisonjeada de poder dialogar um pouquinho, né, sobre um tema que é tão Fixe. importante, que há mais de 20 anos faz parte da minha caminhada, e que é a sexualidade, a educação sexual. Eu sei que vou aprender muito com você, porque eu já confesso, eu já vou começar contando o quanto eu tento me adequar para ficar cada vez mais natural para mim, porque eu tenho uma filha de 17 anos e não foi tão simples para mim. E a minha filha com síndrome de Down tem 10 anos, então já adianto que vou aprender muito com você. Boa noite, Claudinha, que chegou aí agora. Boa noite, Alfred. Deve ser o Fred explica. Então, boa noite a todos. Nós vamos começando devagarzinho, que tem muito assunto bom. Boa noite, Marcele. Você conseguiu chegar. Então, vamos lá. Nós estamos hoje com a doutora Graziela Halpe. Eu quero agradecer muito ter aceito o nosso convite. Doutora Graziela é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. 3 pós-doutorado em Educação, com pesquisa em 5 países: Brasil, Argentina,
Portugal, Espanha, Moçambique, psicopedagoga clínica, pedagoga, orientadora sexual, consultora e palestrante na área de sexualidade e educação sexual há mais de 20 anos e com certeza tem muito a nos ensinar. Então eu quero começar agradecendo mesmo por ter aceito o nosso convite. E aí eu vou deixar que você se apresente um pouco e comece conversando com a gente sobre quando nós pensamos em sexualidade, é a mesma coisa que sexo, como é que nós pais primeiro precisamos entender esse tema para depois trabalhar isso com os nossos filhos. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Ótima essa pergunta, porque diante de todos os projetos que eu realizei ao longo, né, da minha formação, enquanto docente, enquanto pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, como tu falaste, trabalhando nessa área da sexualidade, a grande dificuldade da inserção da educação sexual nas instituições de ensino é justamente por não entenderem que sexualidade é algo muito mais amplo e que o sexo é apenas uma parte da sexualidade. Então, se nós conseguirmos, né, olhar para a sexualidade como algo que é intrínseco ao ser humano, algo que eu não tenho como me deslocar, me despir dela. Então, onde a Graziella for, a sexualidade da Graziella vai junto, porque tudo está relacionado como nós vivemos no mundo. Então, é como eu me coloco perante as questões, está relacionado às emoções, aos cheiros, aos gostos, como eu me visto, como eu me relaciono, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, sexualidade é tudo que está ligado ao ser humano, e o sexo é só uma parte dela. Eu costumo falar, inclusive, para os meus alunos da graduação, quando eu estou trabalhando com eles, olhem só, a sexualidade é muito ampla. O sexo é só uma partezinha da sexualidade. É uma parte importante? Com certeza, sem dúvida. Mas é só uma parte da nossa sexualidade. Então, quando as famílias não entendem, né? Eu vou me referir à família, levando aí, né, os pais, as mães, enfim, as pessoas responsáveis perante as crianças e os jovens pela escola, quando elas não compreendem, quando a gente fala em educação sexual na infância, nós não vamos falar do sexo em si, não do sexo erotizado, que é algo do adulto, né? Começa ali na adolescência e vai à frente. Nós vamos falar de uma sexualidade que não se separa do corpo de ninguém. Desde quando já na própria gestação, a sexualidade já existe. Então, nós vamos trabalhar na educação infantil o respeito à diversidade, o afeto, os valores, o carinho, os diferentes tipos de família. Nós vivemos numa sociedade plural. Então, eu costumo dizer, para que eu possa aceitar as crianças que estão ali na educação infantil, eu preciso aceitar as suas famílias. A família da Cláudia é diferente da família da Grazi. É diferente da família da Maria, do João, do José. Como é que eu vou aceitar as minhas crianças se eu não aceito os diferentes tipos de família? Tem crianças que têm a família de acolhimento, a família do coração. Tem crianças que vão ter 2 papais, 2 mamães, que vai ter o papai e a mamãe. Tem crianças que estão morando com os avós, com os tios. Então, nós temos isso. Eu ia perguntar, porque eu sou oriunda da educação infantil. Meu coração, eu sou professora universitária, pesquisadora, mas meu coração é da educação infantil e hoje eu retorno para a educação infantil com essa alfabetização para a síndrome de Down. E aí, quando você falou dessa educação sexual na escola, e aí eu pensando, né, essa sexualidade, como é que isso chega para a educação infantil? E aí você começou a falar e eu disse, gente, faz todo sentido. E principalmente a importância da sutileza da escola, entender que precisa ampliar isso para levar isso mesmo para dentro da sala de aula, principalmente com os modelos novos de família, porque nós temos hoje cada vez mais crianças com pais adotivos, crianças com 2 pais, crianças com 2 mães. Então, que muito importante isso. Aí, como é que
As escolas costumam na educação infantil tratar ou poderia fazer mais isso? Qual a sua visão que trabalha exatamente nessa área? Como é que a educação infantil lida com isso? Lamentavelmente, a gente vê muito pouco. Claro que tem escolas que trabalham, né, de uma forma. Eu acho que, acredito, a gente está passando por um retrocesso nessa área, nesse momento no Brasil. Eu me sinto há 20 anos falando a mesma coisa, né? Eu lamento por isso, porque é uma sensação. Nós temos índices altíssimos de violência sexual contra a criança. Essa violência sexual, grande parte das vezes, está dentro de casa, né? Ou ao lado, é vizinho, é parente, é primo, é pai, padrasto, mãe, enfim. Então, nós precisamos também, né, fazer com que as crianças entendam quais são as suas partes íntimas, qual é o cuidado que ela tem que ter, quem é que pode tocar, quem é que pode beijar, né? Por isso que a gente não incentiva. Quando eu falo, eu eu estou embasada em diversos autores, né, que fazem parte das minhas pesquisas, dos meus grupos de pesquisa aqui da UDESC e também da Unirio. Então, nós pensamos, nós entendemos que as crianças elas precisam ser orientadas, né, para entenderem quais são as suas partes íntimas e o beijo, ele também é útil. Então, nós não somos favoráveis ao beijo, aquele selinho de pai com filho, Sim, a mãe com filho, porque acaba dando uma permissão, uma falta de entendimento. Quem é que pode dar esse beijo? Quem é que pode tocar, né? Na sua vulva, no seu pênis. Então, e os nomes também são muito importantes, sabe, Cláudia? De você nomear. Eu costumo, na educação infantil, pegar um livrinho. Eu tô lá com as crianças, com um livrinho, eles são, esse não é esse, tá? Mas esse aqui são direitos universais das crianças. Mas eu, digamos, eu vou pegar um livrinho e vou dizer, quais são as partes do corpo? E as crianças vão estar relacionando, é o braço, a perna, a cabeça. Até foi uma história, sim. uma aulinha que eu dei até para uma sobrinha minha, hoje já está com 15 anos, imagina, ela tinha 3 aninhos de idade. E uma das crianças de 3 anos, e a vulvinha, a minha mãe quer que eu diga vulva. Mas como eu sou pequenininha, eu chamo de vulvinha. Para quem não sabe, a vulva é o órgão, né, sexual da mulher. Durante muitos e muitos anos, nós aprendemos que era a vagina. A vagina é apenas uma parte da Que é o vulva. cano. É, exatamente. E aí, aí, quando a criança falou a vulvinha, eu disse, muito bem. Nos livros está escrito vulva. Mas como é que é carinhosamente chamado na tua casa? E as crianças foram dizendo pepeca, popoca, xexé, entendeu? E aí vão ouvindo a Vários mesma nomes. coisa para o pênis, a mesma coisa. E no ano seguinte, a professora vai trabalhar novamente o corpo humano e vai lembrar novamente o nome do corpo humano. Nós não podemos esquecer que a escola, assim como as famílias, elas têm a obrigação, o dever de informar as nossas crianças. Se nós pensarmos desde a nossa Constituição Federal, Plano Nacional da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, os parâmetros curriculares, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, leis municipais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos esses documentos, essa legislação brasileira, vai dizer que nós temos que proteger as nossas crianças e os nossos jovens. O que nós estamos fazendo, Cláudia? E aí, essa fala sua, eu estava aguardando aqui para pedir um minuto só para eu contextualizar, porque eu considero tão importante a internet, eu logo convidei. Assim que eu soube que minha filha tem síndrome de Down, eu ainda grávida, fui para uma festa e tinha uma senhora que disse que tinha uma irmã com síndrome de Down adulta, que aos 16 anos, e que como ela era muito de uma época antiga, ela não aprendeu a falar nem se escolarizou. Com isso, aos 16 anos, ela engravidou, teve o filho normal, esse filho já era uma adolescente, nunca se descobriu de quem foi porque ela não sabia falar. E aí é o que você diz, se ela só ficava em casa e com os parentes, nunca se descobriu de onde veio isso, o que foi que aconteceu. Mas como é que aconteceu isso, entende? Aí é por isso que é um tema muito importante para mim, porque sempre me chamou a atenção, sempre tive muito cuidado, porque foi uma das primeiras visitas que eu tive para falar sobre síndrome de Down e escutei esse depoimento.
Nós nos deparamos constantemente com situações como essas, né? E eu costumo dizer sempre para as famílias que estão aqui nos ouvindo, os profissionais, que não tem problema nós não sabermos e nós temos que respeitar os nossos limites. Durante anos e anos, a sexualidade continua ainda sendo carregada de tabus, de mitos, de preconceito, algo feio, pecaminoso, que nós não podemos falar. Só que nós precisamos entender que as nossas crianças, nós temos que agradecer quando as nossas crianças nos fazem perguntas. Quando os nossos estudantes, alunos que, né, nos fazem as perguntas. E quando nós respondemos, nós podemos até não saber naquele momento. Tudo bem. Vindo, né, toda essa construção social, cultural, enfim, histórica, dessa sexualidade reprimida, carregada de tabus e de mitos, nós não sabemos. Tudo bem. Então eu vou dizer para minha criança, eu vou dizer para o meu jovem, olha, a mamãe não sabe, a prof não sabe, a titia não sabe, mas eu vou me informar, então eu vou buscar esse conhecimento e eu vou dizer. O que acontece algumas vezes, quanto menores, né, é mais fácil deles não quererem, porque eles perguntam naquele momento e depois passou, né? Mas às vezes tu pode fazer o quê? Você busca a informação que você quer com alguém que saiba. Nos livros, né, de literatura infantil, então a gente já encontra temas assim maravilhosos para trabalhar a gravidez, vários, depois eu posso fazer indicação de vários livrinhos que você contando a história, você consegue dialogar com as crianças. Você, naquele momento, então, se a criança depois, né, não quiser ouvir o que você pesquisou para dar aquela resposta, você procura introduzir, seja numa propaganda, uma historinha, com algo que passou na rua e você puxa aquele assunto novamente para dar aquela resposta. É muito importante que as nossas crianças e os nossos jovens entendam que nós somos parceiros com eles, que nós estamos acolhendo, que nós estamos buscando, que nós estamos aprendendo juntos. Porque tudo que eles querem saber, eles precisam desse apoio. Quando eles não encontram esse apoio, Cláudia, eles vão buscar em outros espaços. E quem é a pessoa mais importante, mais significativa nessa educação, nessa construção, enquanto sujeito nesse mundo? Sexual, né? Sujeito sexuado. Então, assim, somos nós. Então, nós precisamos fazer isso. Nós muitas vezes ficamos com vergonha, porque é isso que eu falo. Essa questão dos pais, da vergonha de sentar para conversar, mas se a gente não conversa, como a professora Ana Beatriz está aqui conosco e falando, dentro da faixa etária da criança, com a linguagem da criança, mas se a gente não fala, a internet vai falar, um amigo vai falar e vai falar como quiser. Então, é difícil para nós pais, eu me colocando no lugar, penso, a timidez da educação que eu tive, a timidez, a vergonha mesmo de falar, mas a importância de estar atento. E aí a professora Ana Beatriz comentava ali que ela diz, o questionamento da criança é que nos leva a romper essas barreiras conosco, porque aí a criança pergunta e nós temos que contar. Então eu lembro, minha filha que hoje tem 17 anos, eu vi uma vez, assim, olhando na internet, eu tive que sentar mesmo para conversar, porque eu disse, agora gente, Cláudia, aí você demorou, agora você vai ter que resolver. Então, é essa questão dos pais. Agora, quando a gente fala dos pequenos, como é que, principalmente, por exemplo, por ter síndrome de Down, esse cuidado que a gente tem que ter de estar orientando essas crianças, como você falou já, para proteger dessa questão do beijo, para nós não normalizarmos dentro de casa, para que a criança não ache que isso é uma coisa normal. Então, como é que a gente protege essas crianças? Então, Cláudia, só completando um pouquinho a fala anterior, é muito importante quando as nossas crianças nos trazem as perguntas, devolver a pergunta para a criança. O que você sabe sobre isso? Né? Como é que você... Tentar perceber o que ela entende, o que ela já sabe, qual é o conhecimento que ela tem sobre determinado assunto. Eu digo isso porque uma vez, num grande congresso em Portugal, de pesquisadores na área da sexualidade, um professor de matemática disse que fazia um trabalho com a caixinhas de pergunta com crianças de 10 anos, sobre as curiosidades que eles tinham na área da sexualidade, que é um tema que ele estudava.
muito brevemente, uma das crianças, eu vou usar a expressão que eles usam lá, que é muito comum, tá? É como enfiar a pila, que é o pênis, no cu. Desse jeito a criança escreveu. Isso também a família precisa saber, que nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade com diferentes. Resumo, esse professor levou para nós, pesquisadores, olha, não tem cartilha, não existe uma cartilha para dizer assim, olha, siga aqui. Nós sugerimos que ele fizesse um trabalho que envolvesse as famílias, porque era anônimo, né, as perguntinhas. Tem que ficar de olho. Então, fizeram um trabalho com recorte sobre os diferentes tipos de família. As famílias participaram também, e aí apareceu, sabe o que ele queria? Ele não entendia, porque ele tinha ouvido falar que o pênis entrava no ânus. E ele não entendia como é que o pênis dele ia entrar no ânus dele. Então, às Entendeu? vezes, a pergunta da criança, a gente tem que estar atento também a esses detalhes, que nem sempre é o que se imagina. Mas, nós, enquanto da área, já ficamos preocupados com relação dele estar vendo, né, situações na internet, dele estar sendo violentado sexualmente, por aí vai. Então, nós precisamos ter esses cuidados. Com relação à tua pergunta, Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que seria diferente com a sua filha, com o que eu falei agora? Você faria alguma coisa diferente? Você falou com relação à criança com síndrome de Down, com T21, né? Sim, não, percebi. A sua fala é exatamente isso. Como cuidamos de uma, cuidamos de todas, né? E aí, enquanto mãe, é que a gente sempre tem aquele olhar assim, de cuidar a mais, porque a gente fica com medo de. A sensação é que pode ser mais susceptível aos adultos com maldades. Então, mas agora eu percebi quando você falou que é esse cuidado, o cuidado que é comum precisa ser com todos. Então, está sempre. Exatamente, eu vejo da mesma forma, né? Cada criança, cada jovem, com as suas respectivas, né, diferenças, necessidades, competências, aí você vai, conforme a professora falou há pouco, eu esqueci o nome dela aqui, Professora Ana Beatriz. professora Ana Beatriz, de acordo com a idade, você vai dando as informações. A partir do momento que vai te perguntando mais, já tem um conhecimento, devolva a pergunta para a criança, vai percebendo e vai introduzindo diferentes temas, né? Então, nós temos hoje uma literatura fantástica, nós temos no YouTube pessoas contando histórias, sabe? Histórias infantis, agora já não se usa mais esse termo, né? Literatura infantil, carregada de conhecimento de uma forma muito lúdica para trabalhar temas que muitas vezes a gente não consegue, né? Tudo em função da nossa construção carregada aí de preconceito de uma sexualidade que é muito linda. É muito importante ter claro isso. Não vamos ver o sexo com coisa feia, né? A questão da manipulação do órgão sexual, né, Cláudia? Que eles começam a se descobrir. Essa é a minha pergunta. Desculpe te interromper, mas assim, essa pergunta vem bem para mim dessa questão principalmente de escola, né? Vamos começar lá pelos pequenininhos. Porque primeiro a gente passa por essa questão com os pequenininhos, quando eles se descobrem e começam a manipular, que aí, como eu falo agora, depois que eu te conheci, vulva e pênis. Então, quando eles começam a manipular, mas ainda pequenininhos, eu busquei orientação na época sobre como eu tinha que fazer com isso. E aí, depois a gente fala dos maiorzinhos, mas isso quando aparece em casa, na escola, e eles são pequenos, por que que isso aparece? Como é que a gente cuida? Como é isso? Então, a descoberta do corpo, ela já começa, né, desde sempre, né? Os prazeres da vida começam desde sempre, desde sugar, né, na hora do mamar. Só que nós precisamos entender que é diferente esse prazer na infância com o prazer que começa na adolescência. Na adolescência já começa com uma erotização, né? A descoberta por um prazer que é diferente. Eu costumo dizer que esse prazer na infância é algo muito gostoso. Quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente sente aquela coceirinha boa. Então, tu tem essa sensação de algo muito bom. O que nós precisamos deixar claro e ficar atento
são com os movimentos. Onde eu posso manipular, enquanto criança, meu órgão genital? A gente vai, nossa filha está lá manipulando a vulva, está mexendo, está gostando, ou seja mesmo, né, com carinho no corpo, alguma coisa a mais que chame a atenção, você vai dizer, filha, é muito bom, porque ela está descobrindo o corpo. Não tem a erotização por trás. Mas é importante deixar claro que ela precisa fazer isso num cantinho. Que se a mamãe também gosta, o papai também gosta, mas você não vê a mamãe fazendo, você não vê ninguém fazendo. Então você pode fazer aonde? No seu quartinho, no banheiro, na hora do banho. Então, quando a gente trabalha de uma forma muito natural com isso, entende que não é uma erotização, é uma descoberta do corpo. É saudável. É algo que é para ser muito feliz, muito alegre, é um momento gostoso da criança, ela está descobrindo o seu corpo. E eu já falei aqui na menina, porque durante anos, nós mulheres somos privadas de muitas coisas, uma delas é de ter prazer. Tanto que tem uma pesquisadora, uma pesquisadora, a professora Eliane Mack, fazer uma pesquisa em 5 capitais brasileiras sobre os apelidos para o órgão sexual, e ela encontrou milhões de nomes, porque muito mais, né, para o pênis do que para a vulva, justamente pelo fato de ter esse tabu por trás. Então a gente prefere dar vários nomes, ao invés de dizer vulva e pênis. Eu já tive aluno de sair da sala, professor, eu não consigo ouvir, de doer, se não tem problema, pode sair, sabe? Então, assim, tá tão arraigado, é uma coisa que a gente precisa romper, é uma parte do nosso corpo, é algo que é bonito, não é feio. Então, tudo isso é um trabalho que precisa, né, estar sendo desenvolvido. E a criança, ela precisa ter essa atenção. O que eu chamo também de uma necessidade de um cuidado é quando a criança só quer se manipular. Vão ter pesquisadores que vão usar a masturbação infantil, né? E vai ter uma outra linha que vai usar a manipulação dos órgãos sexuais. Nós usamos a manipulação, mas todos os dois estão corretos, porque eles são sem erotização, né, da Eu criança. vou E é pedir só. importante quando ela fica... sim. Eu ia te perguntar só uma coisa. Aí quando a gente fala sem erotização, porque é uma curiosidade minha, e uma mãe perguntou aqui, não ter erotização significa, por exemplo, que para essa criança pequena é bom, para ela é gostoso, como você falou, a mesma sensação de comer algo gostoso, mas é diferente de uma masturbação na adolescência que a gente tem um orgasmo. É isso que você está tentando explicar? Porque eu não Exatamente. sei. Eu Exatamente achava que isso. era igual. Exatamente. Não, exatamente isso. Não, porque a criança não tem essa erotização, ela está num processo de conhecimento do seu corpo. Então, cada fase da vida, ela vai se desenvolvendo até chegar na adolescência, quando começa. Agora, eu não quero esquecer de te falar, Cláudia, falar, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, quando a criança, ou mesmo o jovem, né, isso serve para adultos, não consegue fazer mais nada. Eu já tive uma criança, uma aluna, eu comecei, né, com 3 anos de idade, dando aula, muitos anos atrás, na infância. E na hora do parque, ela só queria ficar roçando a vulva no trepa-trepa. Então, a criança que deixa de brincar, que deixa de comer, que deixa de fazer outras atividades e fica só se manipulando, né, sexualmente, nós precisamos estar atentos. Por quê? Por trás disso, grande parte das vezes está acontecendo algo que precisa de um encaminhamento psicológico. No caso dessa minha criança, os pais estavam se separando. Ela está chamando atenção por algum motivo. Então, é um encaminhamento, algo está acontecendo. Mas o que mais nos preocupa é também a violência sexual. Pode ter também uma infecção urinária. Então, nós precisamos estar atentos a esses movimentos. Eu costumo dizer que a pessoa que só come, a pessoa que só faz atividade física, a pessoa que só faz sexo, né, que faz repetidamente uma única coisa, ela está querendo nos dizer alguma coisa. Então, nós precisamos estar atentos. Caso Muito bom isso. contrário, se for de vez em quando, digam lá, é muito bom, é prazeroso, vai lá no teu cantinho, vai lá no teu quarto,
sabe? Não como uma coisa feia, como algo ruim. Eu já tive mães com uma criança com paralisia cerebral, uma criança, um jovem, 18 anos com paralisia cerebral. Ela precisava ir trabalhar, isso lá em Portugal. E ele com pênis erétil, era um jovem, né? Precisava botar fralda, não conseguia colocar fralda, pegou um copo de água cheio de gelo e jogou em cima para poder baixar o pênis. E ela me perguntou o que fazer, porque ela não podia perder o trabalho, aquelas coisas. Então não existe uma cartilha, né? Então nós precisamos muito. Eu fui buscar, disse que uma das orientações é botar o pé no gelado, é botar descalço, assim, e começar a tranquilizar para que ele vá abaixando a ereção, porque são situações que nós vamos nos deparar. Eu queria poder aqui dizer assim, olha, tem essa cartilha, não tem. Nós E, precisamos perceber os espaços e as crianças e os jovens, cada um no seu contexto, mas sempre com muita amorosidade. e aí tem uma mãe, nós conversamos muito entre as famílias das crianças e jovens com síndrome de Down, essa questão que é meio que é um senso comum de que essas crianças têm uma sexualidade mais acelerada, mais aflorada. Eu, enquanto mãe, tudo que eu já Uhum. estudei, eu já entendo que não é tão assim, mas eu gostaria que você esclarecesse para nós, porque tem pessoas perguntando, e isso é uma coisa que nós conversamos muito entre as famílias de síndrome de Down. Os médicos, eles são unânimes em dizer que não, que a sexualidade é de uma forma, da mesma forma para todas as pessoas, cada uma com as suas diferenças, enfim, mas não tem essa liberdade, né, exacerbada. Que são assexuados, também não são assexuados. As crianças com T21, os jovens, eles têm sim, né, os seus desejos, as suas descobertas, os seus prazeres. Então, tudo faz parte. A sexualidade da mesma forma, igual, igual. Fiquem tranquilos. Nós conversamos muito, alguns professores sempre conversaram comigo sobre isso, que é o seguinte: nós entendemos sim que são todos iguais, e o que muitas vezes faz isso e que as famílias precisam ter cuidado são crianças que precisam se comunicar, elas têm que ter uma comunicação com o outro, são crianças também que nós, famílias e as crianças junto conosco, estão sempre em busca de inclusão, de uma sociedade que acolha mais. E aí ela nos abraça, ela elogia e nós retribuímos também com afeto. Então, para ela é uma forma de comunicação positiva, porque todas as vezes que ela trata bem alguém, aquele afeto retorna para ela. Então, acaba que isso é uma forma de comunicação, que nós, famílias, precisamos ter cuidado para ter sempre um equilíbrio sobre isso, para que essa criança também entenda que quem é o tio, quem é a mãe, quem é o pai, que não é todo mundo na rua que se abraça, que é o tio, que eu abraço e que eu beijo. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e a gente fala muito disso em relação a essa forma de comunicação. Para eles, por serem pessoas e que recebem muito carinho, e quando eles dão carinho, eles recebem isso de volta e acaba virando uma forma de comunicação mais fácil na sociedade, mas que a gente precisa cuidar muito, porque isso tem muito a ver com esses abusos que podem vir depois. Então a gente conversa muito sobre isso. E Exatamente, Cláudia. Da mesma forma, penso da mesma forma. E outra também, quando a criança não quer beijar, não quer abraçar, né, aquela pessoa, aquele tio, aquela, enfim, qualquer pessoa, aquele amigo, né, aquele parente, não insistam, respeitem, fiquem atentos. Algo aconteceu que não quer. E às vezes a gente está insistindo, olha, prejudicado, vai lá e beija, abraça. Então nós precisamos ter isso lá. Infelizmente, os dados são muito alarmantes, né? Então essa violência a gente não pode achar que ela não está perto de nós. Nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos proteger as nossas crianças e os nossos jovens. Nós queremos jovens responsáveis, né, Cláudia? Nós é, queremos e aí, jovens que não engravidem, que não violentem sexualmente ninguém, que não sofram violência, que não contraiam HIV ou uma IST, né, infecção sexualmente transmissível. Mas o que nós estamos fazendo para que esse jovem
não sofra, né, ou acometa qualquer dessas violências. Então, nós Porque precisamos aí falar. entra você agora para nos ajudar, porque já falamos sobre as crianças, mas aí agora a minha filha está com 10 anos. Daqui a pouquinho começa a querer namorar. E aí entra toda aquela questão de nós pais, né? Porque é meio que uma outra educação que nós precisamos ter, abrir os nossos olhos, entender o direito deles, para que a gente mais uma vez não vá para o preconceito da síndrome de Down e tire deles esse direito. Então, como é isso quando eles começam a entrar na adolescência, para nós entendermos essas emoções deles e dar para eles esses direitos, esse direito de sentir essas emoções. É muito interessante. Então, a gente pode pegar aqui, ó, estou aqui com a lei de inclusão, que vai, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito a ter família, convivência familiar, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Você viu? A mesma. Enquanto você lia, olha a cara da mãe. Eu me Gente, arrepiei toda. Sim. eu tô. Vamos lá, tenho que estudar bastante isso. Eu vou colar ali na porta do meu guarda-roupa. Então vá, continue, Graziela. É isso mesmo, então, assim, eles têm os mesmos direitos. Eu fiz uma live com o Vinícius Estreda, não sei se Sim, tu já assististe, ele tem livros sim. publicados, agora nós estamos com um projeto sobre sexualidade, com as pessoas com deficiência, e tem, é um estudioso da área, né? Ele tem T21 e ele, olha, vira e mexe, está aí pelas TVs, e faz um trabalho belíssimo, está namorando, apaixonado, Tati, é não é? Não é? apaixonado Tá namorando com Tati. Eu sigo eles. isso mesmo. Então, e se a gente for buscar no YouTube, tem várias histórias, sabe, de pessoas que casaram, constituíram família. Então, cada caso é um caso e a lei está aí para nos amparar. Muitas Porque coisas mudaram. eu conheço uma história verídica e eu falei essa semana nos stories e as mães às vezes se assustam que um casal com síndrome de Down já namorando há algum tempo e aí chegaram para os pais e perguntaram quando é que vai ser o sexo? Eu Uhum. disse, gente, eu tenho que me preparar para isso. Não sei a resposta, eu só conheci até a pergunta. Não sei o que aconteceu depois, não posso contar, mas fico me preparando para o meu dia, porque realmente para nós famílias, eu digo que eu me preparo sim, mas não é uma coisa tão simples. Eu espero que eu esteja mais preparada quando chegar a minha hora, porque Com como certeza. diga. Não, pode terminar. Porque É quando nós comum. falamos desses adolescentes, qual a orientação que você dá para a gente em termos. É o que você diz, é a mesma orientação para todos. Mas agora que nós chegamos nessa adolescência aqui, como é para esse adolescente como um todo? Eu posso ser um adolescente típico com síndrome de Down, mas quais são as primeiras orientações para aqueles pais que não têm vergonha e que não devem ter vergonha? Como é isso? Então, as curiosidades fazem parte de qualquer ser humano, né? Então, a gente tem curiosidade. Nós precisamos estar atentos para aqueles e aquelas, né, que não perguntam. Então, chegou numa determinada idade, na adolescência, não fez pergunta, não tem curiosidade, procure introduzir, como eu falei há pouco. Seja na rua, numa imagem, seja na TV, seja com um livro, com uma história, em algum contexto, comece a falar sobre o assunto. Já é mais do que, né, da hora de estarmos falando sobre sexualidade. E aí, a adolescência vai entrar a questão do sexo propriamente dito. Então, é muito importante estar dialogando.
A nossa criança com T21, a nossa criança, nosso adolescente, né, adolescente com T21, vai ser da mesma forma, porque ele vai ter os mesmos desejos. Então, o que, que nós queremos que os nossos adolescentes jovens entendam, né, e não sofram? Aquele que eu falei há pouco. Uma gravidez não planejada, nós queremos. Como é que a gente faz para que a sua filha, quando estiver lá, vou dar o exemplo aqui, tá, Cláudia? Estiver lá com seus 15, 14, 13, né? Depende, eles estão começando um pouco mais cedo. Então, a orientação ali, a partir dos 13, eu já sugiro estar conversando. Deixa eu ver aqui que entrou. É levar numa ginecologista, para que ela possa explicar, trabalhar. Você mesmo pode ir fazendo isso, mas o ginecologista, ele vai te orientar com os métodos contraceptivos. Aí você já garante, né, que ela não está não planejada. Então, essa é uma questão. Você precisa fazer algo. Depois, o uso do preservativo, que em relação às infecções sexualmente transmissíveis é o único meio. Então, precisamos ensinar, né, não só para o menino, né, o rapaz, mas também para a menina. Nós precisamos orientar, porque vai ter aquele que não sabe ou não quer usar. E nós, enquanto, né, você que tem filha, mulher, ela precisa estar preparada. Só para ter uma ideia, em Portugal, já faz um tempo também, a melhor tese de mestrado que ganhou prêmio, estou falando de 10 anos atrás, era justamente uma pesquisadora que foi investigar nas portas das boates, né, das discotecas, quem é que tinha o preservativo na bolsa. Isso as mulheres. Então, não é a mulher porque é lesbiana, não, é justamente para ter um cuidado, você, né, esse mecanismo. Então, não tem outra saída se não falar. Nós precisamos introduzir esses assuntos e vamos falar com naturalidade. Então, eles precisam cuidar com o método, né, contraceptivo e orientar com relação às partes íntimas, com relação à violência sexual. Nós precisamos estar atentos. Aqui eu tenho duas filhas mulheres, então realmente uma mãe perguntando, e para os homens, é o urologista esse primeiro médico? Como é que a gente leva os meninos, os rapazes? No urologista, isso mesmo. E aí, tinha uma mãe falando aqui, e eu entendo bastante enquanto mãe sobre isso, que é assim, existe uma vulnerabilidade sim. E eu sempre costumo falar isso, que por mais que a gente olhe mais para os nossos filhos e menos para a síndrome de Down, mas nós não podemos negar a síndrome de Down. Isso é igual a pesquisadores que cada um tem um viés, cada família tem um pensamento. Nós temos grupos de pessoas que pensam de determinadas formas. Então, eu sempre digo, eu olho muito para o potencial desse jovem, dessa pessoa com síndrome de Down, sim. Olhar para essa pessoa como pessoa para além da síndrome e olhar o que ela tem de melhor me oferecer, deixando a síndrome de Down um pouco de lado. Mas eu não posso negar que minha filha tem síndrome de Down, sim. Isso a torna mais vulnerável, sim, porque a deficiência intelectual não permite que ela tenha o mesmo nível cognitivo que eu, por exemplo. Mas aí entra mais ainda a importância dessa orientação sexual. Que nós, pais, tenhamos mais coragem ainda. Porque se nós entendemos, sim, que eles são mais susceptíveis, isso é fato, eles têm síndrome de Down, sim, mas aí, se eu não falo, se eu fico com vergonha, aí eu duplico o problema. Porque outra coisa que eu queria perguntar à doutora Graziella é o seguinte, como é que quais são as pistas para você que lida mais com isso quando uma criança ou está sendo tocada, eu não sei exatamente os nomes específicos que você usa, mas tocada ou abusada ou alguma coisa assim, e como é que a gente, como pai, tem algumas pistas, como é que isso vai acontecendo, para que a gente fique atento a essas coisas? Então, uma delas é aquela de se manipular com frequência, né? Tá mexendo com frequência. Outra é mudar o comportamento, deixou de comer, né? Tá triste, não quer ir para aula, não quer sair, mudou o comportamento. Nós
nós temos que ficar sempre atentos com as mudanças. Foi de vez em quando, tudo bem. Se mudou muito tempo, você tem que ficar de olho, tentar perceber o que está acontecendo, tentar conversar. Por isso a importância de nós nos aproximarmos, né, das nossas crianças e dos nossos jovens. Tentar compreender o mundo deles e introduzir essas falas, começar a conversar, porque você vai ver na rua dois homens, né, caminhando, você vai ver na rua um casal se beijando, né, sejam eles na qual orientação sexual. A orientação sexual também é muito importante, sabe, Cláudia? A gente precisa ter respeito aos desejos das pessoas. É importante que as famílias saibam que a orientação sexual não é uma escolha, não é uma opção. Então não adianta levar no psicólogo para mudar, porque até não existe, isso é crime, né? Então, não tem uma aceitação. E nós precisamos estar ao lado dessas crianças, desses jovens, por mais que na infância, né, é a partir da adolescência que a orientação sexual ela vai começar a se mostrar, a se identificar, é a partir dos 13, 14 anos que a criança vai, que o pré-adolescente, né, o adolescente, vai começar a identificar o seu desejo pelo sexo oposto ou pelo, né, ou pelo mesmo sexo. Então a gente precisa estar atento e entender que a nossa sociedade é uma sociedade plural e que as sexualidades são dessa forma. Então, por isso é muito importante educá-los para a diversidade no sentido do respeito às pessoas. Eu costumo dizer, parece que é mais fácil ver um homem com uma arma na mão do que dois homens se beijando. Nós estamos falando de amor, de carinho, de afeto, né? E nós precisamos respeitar as pessoas, entendendo que não é uma escolha. Tanto que as pesquisas científicas vão mostrar que se as pessoas, né, LGBTQI+, elas pudessem escolher, elas iriam querer ser heterossexuais, que são, né, o desejo pelo sexo oposto. Porque o sofrimento, o preconceito, ele é gigantesco. Então não tem como escolher isso, não é uma opção, não é uma escolha. Eles não podem escolher, né? Então nós precisamos respeitar as pessoas. E com relação à tua fala ali de dizer, né, que as crianças, né, as jovens, as pessoas com síndrome de Down têm algumas dificuldades, digamos, diferenças, né? Sim, todos nós temos. Cada criança, né, nós somos todos diferentes, e eu entendo a tua fala. Então, o que você, família, vai fazer? Você vai perceber se a sua criança, o seu adolescente, ele tem dificuldade aonde? Você precisa repetir mais de uma vez? Você vai repetir mais de uma vez. Ele entende melhor de que forma? É com desenho? É assistindo? É ouvindo? Né? Você vai perceber a forma como ele aprende melhor, né? Conhece, interioriza, constrói o seu conhecimento, e você vai fazer na área da sexualidade da mesma forma. Se precisar repetir 10 vezes, você repete 10 vezes. Mas lembrem que sexualidade é algo muito lindo. Então, o amor, o respeito sobre isso é muito importante. Então, eu costumo dizer que a sexualidade, a educação sexual, tem um tripé, que é o diálogo, o amor e o respeito. Então, nós precisamos disso. Eu vou começar a falar e vou, né? Porque olha que aprendizado. O diálogo, tripé, amor e respeito? Exatamente. Porque eu pensando, hoje é cada vez mais comum, e que bom que a sociedade, eu vejo os jovens, eu como professora universitária, os jovens cada vez mais se descobrindo e tendo a possibilidade de não reprimir, como na minha época, eu tenho amigos que agora assumiram e dizem, eu nunca assumi porque eu nunca pude assumir. Então, assim, mas chega esse jovem para os pais, porque nós estamos aqui com famílias que têm filhos com síndrome de Down, mas eu, por exemplo, tenho minha filha com 10 anos, tenho a minha filha de 17. Chega minha filha lá com 15, 16, 17, começa a descobrir e senta para conversar com os pais, ou os pais descobrem como é isso. E se a filha chegar e disser, meu pai e minha mãe, sente aqui, olha, descobri agora que eu estou gostando da menina da escola, da colega da escola. Como é isso? Nos Que bom, ajude. né? Que bom, né? Vou dizer que bom. Você gosta dela? Ela gosta de você?
é diferente, né? E na infância, nas crianças, elas fazem muito isso. E é importante a gente dizer que, assim como a mamãe, né, ou o papai tem amigos especiais na infância. Essa minha amiguinha que ela está se diz apaixonada, eu amo minha amiguinha. Aí na infância você vai trabalhar. A mamãe também tem amigas especiais, ela também é uma amiga especial, porque você não vai levar para a questão, né, do desejo, da erotização. Na adolescência é diferente. Então você vai o quê? Você vai acolher, que bom. Você gosta dessa sua amiguinha? E a sua amiguinha também gosta de você? E como é que você gosta dela? Né? Qual é o tamanho desse gostar? Como é que você vê? Você tem vontade de sair? Você vai esperar ela te dizer, porque nós não temos a resposta. Nós só precisamos acolher, Cláudia. Nós precisamos dialogar, ouvir, respeitar, sempre com essa, né, com esse amor e ver o que eles nos trazem. A partir do que eles nos trazem, a gente daí vai dialogando. Mas é uma forma natural, porque é na adolescência que começa. Felizes são aqueles que conseguem se identificar, se reconhecer nessa idade, né? Porque muitos passam uma vida infelizes porque não se reconheceram, porque não perceberam os sinais, porque não tiveram coragem, como você acabou de falar, né? Casaram, tiveram filhos, ou não tiveram, viveram uma vida, né? Muitas vezes escondidas, né? Eu tenho um relacionamento hétero, mas eu saio, né, de uma outra forma, uma outra pessoa do meu sexo. Isso existe demais. Não é isso que a gente quer. Nós precisamos parar e pensar. Puxa vida, é minha filha, é meu filho, né? É uma pessoa que eu amo, que eu quero para ele e para ela. Que seja feliz. Se é a felicidade que eu quero, eu vou acolher. Porque não é uma doença. A homossexualidade já saiu do código de doenças, tanto que a terminologia era homossexualismo, né? Então, hoje nós não falamos mais ismo porque denota doença. Então, a homossexualidade, feminina e masculina. Então, é acolher, é amor. Nós estamos falando de amor, nós não estamos falando de roubo, nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de amor, de afeto pelo outro. Que diferença faz se é homem ou se é mulher? Nós precisamos entender que isso foi uma construção. Foi uma construção. Ai, vamos dizer assim, baseado, né, na religião, que o homem e a mulher foram feitos para procriação. Senão o mundo teria terminado. E as crianças que estão abandonadas, Sim. em casas de acolhimento, também foi um homem e uma mulher, é para a gente repensar. O mundo não é igual, nós vamos ter casais que vão ter seus filhos, nós vamos ter casais que vão adotar as crianças, nós vamos ter casais que não vão querer ter filhos. Isso está dentro da lei dos direitos sexuais enquanto direitos humanos. Eu tenho direito a ter ou não ter. Quando a gente entra nessa esfera de amor e de direitos, é que aí o nosso coração chega a sente, gente, o quanto é importante. É o outro, é o direito do outro, é o direito do outro de amar, é o direito do outro de ter síndrome de Down e namorar. Que os pais acompanhem, mas que converse, porque nós temos mesmo, enquanto família, nós temos aquela coisa da proteção, o que é que vai acontecer nesse momento. Mas que bom que hoje em dia cada vez está mais aberto para que a gente vá enxergando em outros, como Vinícius, como Tati, como tantos que a gente vê, os casais e as famílias se unem para formar esse grupo e permitir para eles esse momento. Mas aí sempre que eu te escuto, já escutei várias vezes, porque quando eu vi eu fiquei apaixonada. É exatamente esse falar do amor e falar do direito do outro. Falar de um... Eu vi um card na internet, me chamou a atenção. Eu costumo não discutir muito sobre isso, porque tem as ideologias e eu gosto mais de pensar, de agir, de fazer o melhor que eu possa fazer, sem entrar no que as pessoas acham ou não. Mas eu vi um card que dizia, porque para nós termos de uma maneira natural um filho, foi um casal hétero. E aí diz, quando um casal homossexual adotou uma criança, foi uma criança que foi abandonada por um casal hétero. Não criticando ninguém, nem julgando ninguém. Mas como é interessante isso, é alguém que acolheu uma criança, então, e toda forma de amor, gente, é bem-vinda, é toda forma de acolhimento. Se o mundo fosse feito
de amor, se o mundo fosse feito de acolhimento, de respeito ao outro, de permitir que o outro ame. Então, eu sempre gostei muito dessa sua fala e desse seu recorte por essa questão do respeito ao outro, do direito do outro. Então, muito bom. E aí eu vou fazer o seguinte, essas lives eu sempre digo que acabam rápido. Nós vamos continuar aqui ainda que eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu quero aqui desativar os comentários um pouquinho aqui, porque aí aparecemos nós duas para que todos possam tirar uma foto aí nossa, é o nosso print. Então vamos fazer a nossa pose aqui do nosso print. E aí nós vamos conversando, eu não ativo logo, que eu já aprendi, se ativar agora, as pessoas ainda estão fotografando e nós estamos conversando. Mas assim, Graziela, do que nós conversamos, enquanto famílias, Kátia, escutando, o que é que você gostaria assim de dizer pra gente? Famílias, quando nós falamos de sexualidade, nós falamos de... E o principal cuidado que vocês que ainda estão aprendendo, porque eu fiquei aqui no desejo. Gente, nós precisávamos de uma pós-graduação em sexualidade para pais, porque é muita coisa que a gente precisa em termos de aprendizado enquanto ser humano mesmo, se despir das nossas crenças antigas, para que a gente respeite cada vez mais esses nossos filhos desse mundo da agora. Então, o que é que você tem para trazer para a gente, para a Cláudia, que ainda está nesse meio termo, eu ainda estou lá e cá? Então, lembrar, né, pessoal, que sexualidade é intrínseca ao ser humano, que é algo muito lindo, muito bonito, que nós fomos construídos de uma forma que não cabe mais. Se nós não falarmos com as nossas crianças, respeitando as idades, as suas curiosidades com os nossos jovens, eles vão buscar na internet. A internet tem de tudo, né? E não é a fonte mais confiável, digamos assim, você não sabe onde é que ele foi buscar. Se forem fazer pergunta para vocês e não souberem, busquem alguém que possa orientar, busquem uma fonte, busque algo que te dê, né, te dê resposta, dê retorno. Eu faço esse atendimento, eu oriento famílias, eu oriento professores, eu dou formação nessa área, então quem quiser, por favor, fique à vontade, pode me escrever lá direto no meu Instagram, @GrazielaHalp, e a gente trocar, como eu costumo dizer, já falei aqui, não há uma cartilha, mas há muita sensibilidade, há muito amor, e há uma beleza quando você enxerga, né, que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Então, nós precisamos entender isso. E o seu filho, a sua filha, essa pessoa que você ama, tem os mesmos direitos. Se para nós é bom, se a gente gosta de namorar, de beijar, de abraçar, que a gente dê esse direito para o outro. E aí, eu quero agradecer, começar agradecendo a todos que estão conosco ainda e avisar que na terça teremos live, que normalmente a gente faz nas terças-feiras. Estaremos falando sobre alimentação e síndrome de Down, porque eu busquei agora, eu tenho como linha de pesquisa a alfabetização e a síndrome de Down, mas eu comecei percebendo o quanto essa alfabetização vai para além. Se essa casa está bem, se essa família, se essa criança, se esse jovem está bem, se tem esses pais com esse olhar para ele, com esse olhar cuidadoso, com esse olhar amoroso, essa alfabetização chega muito mais fácil. Então aí eu escolhi, pensei, nós vamos trazer todos os temas que eu possa trazer suavidade e conforto para essa criança e para esse jovem, que ele esteja cada vez mais incluído, para que essa alfabetização faça cada vez mais parte desse mundo que agora nós já vamos incluir nos nossos termos. Vulva, pênis, vamos nos despir dos nossos preconceitos para que a gente leve mais esse vocabulário. Eu vou cobrar depois, doutora Graziela, para postar para vocês os livrinhos infantis para quem ainda está nessa fase de alfabetização. Eu também vou comprar. E lembrar agora que quando ensinamos as partes do corpo, nós temos que mostrar, temos que falar. Então, estaremos juntos na terça-feira falando sobre alimentação. O quanto essa alimentação interfere nesse aprendizado. Então, agradecer do fundo do meu coração a doutora Graziela, que está aqui conosco. Aprendemos muito e minhas filhas hoje, a partir de hoje, serão garotas muito mais felizes, porque a mãe a cada dia vai aprendendo e abrindo mais esse olhar. Então, que eu possa ter trazido para vocês, famílias, a todos que estavam aqui conosco, esse novo olhar, esse olhar cuidadoso. Sigam a doutora Graziela, tem muita coisa lá no Instagram dela para a gente aprender.
e que a gente pense mais nesse tema de sexualidade. Maravilha. Obrigada mais uma vez pelo convite, Cláudia. Obrigada a todas as pessoas aqui presentes por terem acompanhado. Espero que tenham gostado. Eu me coloco à disposição. Um abraço a todos, um bom descanso, um excelente final de semana. Boa noite para todos. Muito obrigada. Tchau, Graziela. Obrigada, obrigada a todos. Cláudia, boa noite.